Existe um momento silencioso na vida em que tudo começa a mudar. Não acontece de uma vez, não existe explosão, não existe aviso. Você apenas começa a perceber que algo dentro de você já não consegue mais fingir. As conversas parecem vazias, os lugares parecem estranhos, as pessoas continuam as mesmas, mas você não consegue mais olhar para elas da mesma forma, e é nesse momento que a solidão começa. Porque quanto mais você desperta, menos pessoas permanecem. Antes você conseguia ignorar muita coisa. Conseguia rir por educação, conseguia aceitar relações superficiais, conseguia permanecer em ambientes que drenavam sua energia, mas agora tudo pesa. Você percebe intenções escondidas em pequenos gestos, percebe falsidade em elogios, percebe ego em pessoas que fingem bondade, e o pior de tudo é que ninguém parece notar isso além de você. É cansativo enxergar demais em um mundo que recompensa quem permanece distraído. No começo, você acha que é apenas uma fase, você pensa que logo voltará a se sentir conectado, mas aos poucos, algo muda na maneira como você se relaciona. Você responde menos mensagens, fica mais tempo em silêncio, começa a evitar ambientes barulhentos, você percebe que já não consegue sustentar certas conversas, tudo parece repetitivo, artificial, como se parte da sua alma estivesse cansada de atuar. Você começa a sentir que nunca pertenceu de verdade. Talvez tenha apenas aprendido a se adaptar, aprendido a usar máscaras para sobreviver socialmente, a dizer o que esperavam de você, a esconder partes profundas da sua mente, mas agora isso se tornou insuportável. Você percebe que passou anos tentando ser aceito, enquanto se afastava lentamente de si mesmo, e essa percepção dói, porque poucas dores são maiores do que perceber que viveu distante da própria essência. Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas nunca se torna quem realmente é. Elas vivem presas às expectativas do mundo, presas ao medo da rejeição, presas às máscaras sociais que criaram para serem amadas. Mas existe um processo chamado individuação, o processo de encontrar sua verdadeira identidade. E esse caminho quase sempre envolve isolamento, porque quando você começa a se tornar autêntico, muitas conexões deixam de fazer sentido. Nem todos suportam a verdade de quem você está se tornando. Durante anos, talvez você tenha sido a versão que os outros queriam, mais gentil do que realmente se sentia, mais disponível do que deveria, mais silencioso para evitar conflitos, mais agradável para não perder pessoas, mas toda máscara cobra um preço, e chega um momento em que sustentar personagens se torna exaustivo, sua mente cansa, seu corpo cansa, sua alma começa a pedir honestidade, o silêncio começa a ocupar mais espaço na sua vida, e no começo isso assusta, porque o silêncio revela coisas que as distrações escondem. Ele mostra seus medos, suas inseguranças, seus vazios internos, mas também revela sua verdade. Você começa a perceber quem realmente é quando ninguém está olhando, quando não precisa impressionar ninguém, e isso transforma completamente uma pessoa. As pessoas percebem quando você muda. Mesmo que você não diga nada, você fala menos, observa mais, tolera menos desrespeito, já não ri das mesmas coisas, já não sente necessidade de agradar, e isso incomoda quem se beneficiava da sua antiga versão, porque algumas relações dependiam da sua submissão emocional, não da sua autenticidade. Uma das partes mais dolorosas do despertar é perceber que muitas conexões eram superficiais. Algumas pessoas só estavam presentes enquanto você servia emocionalmente, enquanto concordava, enquanto se diminuía para manter a paz. Mas agora você enxerga isso claramente e não consegue mais fingir que não viu. Essa é a maldição da consciência. Depois que você desperta, é impossível voltar a dormir emocionalmente. Existe uma diferença entre estar sozinho e sentir solidão, e pessoas conscientes geralmente experimentam as duas coisas, porque mesmo cercadas de gente, elas sentem que poucas realmente as compreendem. Você começa a perceber o quanto certas conversas são vazias, o quanto muitas relações são baseadas apenas em distração, e isso cria uma distância emocional silenciosa.
Você ainda está presente fisicamente, mas mentalmente já começou a se afastar há muito tempo. Sua alma começou a procurar profundidade. Quanto mais você percebe padrões humanos, mais cansado fica. Você nota manipulações sutis, egos escondidos, competição disfarçada de amizade, interesses ocultos, e tudo isso começa a consumir sua energia. Você já não consegue interagir da mesma maneira inocente de antes. Existe sempre uma parte da sua mente observando, analisando, tentando entender o que é verdadeiro. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos se torna nossa sombra. Toda dor ignorada, toda raiva escondida, toda insegurança negada. Tudo continua vivo dentro de nós. E o despertar força você a encarar isso. Você percebe que fugir de si mesmo criou sofrimento, que muitas das suas escolhas nasceram do medo. E pela primeira vez, você começa a enfrentar sua própria escuridão. Nem toda solidão é destruição. Algumas formas de isolamento são reconstrução. Você se afasta porque precisa ouvir sua própria mente novamente. Precisa entender o que realmente sente. Precisa respirar longe do ruído constante do mundo. E embora doa, esse afastamento cria clareza. Você começa a enxergar sua vida de fora, como alguém despertando de um sonho longo demais. E isso muda tudo. Parte de você ainda tenta manter certas conexões, porque perder pessoas dói. Dói perceber que algumas relações não sobrevivem ao seu crescimento. Dói aceitar que nem todos caminharão ao seu lado para sempre. Mas existe algo ainda mais doloroso: continuar diminuindo quem você é apenas para não ser abandonado. E chega um momento em que sua paz vale mais do que aprovação, mais do que pertencimento artificial, mais do que relações rasas. Você finalmente começa a entender isso. Depois do despertar, o mundo muda. As pessoas mudam, os ambientes mudam, ou talvez você finalmente esteja vendo tudo sem anestesia emocional. Você percebe o quanto muitos vivem no automático, correndo sem saber porquê, buscando validação constantemente, tentando preencher vazios internos com distrações externas. E isso cria uma sensação estranha de desconexão, como se você estivesse acordado em um lugar onde quase todos ainda dormem. Com o tempo, você para de correr atrás de pessoas, para de insistir em conexões forçadas, para de explicar excessivamente quem você é. Você percebe que a paz mental tem um valor enorme e que algumas presenças custavam caro demais emocionalmente. Então o silêncio deixa de parecer vazio e começa a aparecer liberdade. Você aprende a apreciar ambientes calmos, aprende a gostar da própria companhia. E isso assusta quem depende constantemente de distrações para fugir de si mesmo. Mesmo sem você dizer nada, elas percebem na sua energia, na sua ausência, na forma como você já não reage da mesma maneira. Você já não tenta convencer ninguém, já não disputa atenção, já não implora compreensão. E existe algo extremamente poderoso em alguém que não precisa mais provar valor, porque pessoas conscientes carregam uma presença silenciosa, uma presença que incomoda quem vive apenas de aparência. Mas ninguém fala sobre a tristeza que vem junto com a consciência, porque enxergar a verdade pode ser doloroso. Você começa a perceber quantas vezes aceitou menos do que merecia, quantas vezes se traiu para manter relações, quantas vezes ignorou sua intuição, e essa percepção pesa. Existe um luto silencioso dentro do despertar, o luto da pessoa que você poderia ter sido antes do medo, antes das máscaras, antes de tentar agradar o mundo inteiro. Mas algo muda depois da dor. Você começa lentamente a se reconstruir, não para se tornar perfeito, mas para finalmente se tornar verdadeiro. Você aprende a dizer não, aprende a se afastar sem culpa, aprende que maturidade emocional também significa escolher quem merece acesso à sua energia. E pela primeira vez em muito tempo,
você começa a sentir que está voltando para si mesmo, como alguém reencontrando a própria alma depois de anos perdido. A consciência sempre cobra um preço. Você perde ilusões, perde inocência emocional, perde relações que antes pareciam eternas, mas, em troca, ganha clareza, ganha discernimento, ganha profundidade, e embora a solidão apareça com frequência, ela já não é a mesma solidão de antes. Agora existe verdade nela. Muitas pessoas preferem relações superficiais, preferem distração, preferem pequenas máscaras sociais confortáveis, porque profundidade exige confronto interno, exige honestidade, exige consciência, e poucas pessoas realmente querem olhar para dentro de si mesmas. Por isso, pessoas que despertam acabam se sentindo diferentes, não por arrogância, mas porque enxergam coisas que muitos passam a vida inteira evitando ver. O verdadeiro crescimento raramente parece bonito no começo. Ele desmonta partes antigas da sua identidade, faz você questionar tudo, afasta pessoas, muda prioridades, quebra padrões emocionais antigos, e por algum tempo, você sente como se estivesse perdido entre duas versões de si mesmo. A antiga versão que já não faz sentido, e a nova versão que ainda está nascendo. Existe um vazio estranho entre quem você era e quem está se tornando. E poucas pessoas falam sobre isso, porque durante o despertar você perde referências emocionais. As coisas que antes faziam sentido deixam de fazer. Os ambientes parecem diferentes, as relações parecem diferentes. Até seus objetivos começam a mudar. E por algum tempo, você sente que não pertence a lugar nenhum, mas talvez isso aconteça porque sua antiga identidade está morrendo lentamente. E toda transformação profunda exige um período de caos interno. A lagarta também precisa desaparecer antes da borboleta existir. Muitas pessoas preferem permanecer inconscientes, preferem continuar vivendo no automático, porque despertar exige responsabilidade emocional, exige encarar verdades desconfortáveis, exige admitir que parte do sofrimento veio de escolhas feitas por medo, e isso dói. É mais fácil culpar o mundo inteiro, mais fácil fingir que nada está errado, mais fácil continuar distraído o tempo todo, mas no fundo, a alma sente quando está vivendo distante da própria verdade, e nenhuma distração consegue silenciar isso para sempre. Depois de certo ponto, quantidade perde valor, você já não busca dezenas de relações superficiais, você começa a desejar profundidade, conversas verdadeiras, presenças sinceras, pessoas que não exigem máscaras, porque quando alguém desperta emocionalmente, a energia social começa a ser tratada como algo precioso. Você percebe o quanto relações rasas drenavam sua mente, o quanto fingir normalidade estava destruindo sua paz, e então você passa a selecionar melhor quem entra na sua vida. Algo curioso acontece durante esse processo. Sua intuição começa a ficar mais intensa, você sente ambientes estranhos rapidamente, sente falsidade em pequenos detalhes, sente quando alguém está escondendo intenções, e embora muitas pessoas chamem isso de exagero, quem desperta aprende a confiar mais nos próprios sinais internos, porque a mente consciente percebe padrões silenciosos o tempo inteiro, expressões, tons de voz, pequenas manipulações emocionais, e depois que você começa a enxergar isso, não consegue mais ignorar. Uma das partes mais difíceis do despertar é perceber que o mundo frequentemente recompensa pessoas falsas, pessoas que sabem atuar socialmente, pessoas que escondem intenções atrás de simpatia, enquanto indivíduos genuínos muitas vezes se sentem deslocados, e isso pode gerar revolta interna, porque você começa a questionar tudo, questiona relações, questiona padrões sociais, questiona o que realmente significa sucesso e aos poucos percebe que grande parte da sociedade vive baseada em aparência, não em verdade. Você já não entra em qualquer ambiente da mesma forma. Sua presença muda, seu olhar muda, seu silêncio muda. Existe algo mais intenso em você agora, mais observador, mais consciente, e mesmo sem perceber, as pessoas sentem isso. Algumas se aproximam,
Outras se afastam imediatamente, porque energia emocional também cria seleção natural nas relações humanas. Durante muito tempo, você pode interpretar afastamentos como fracasso, mas nem toda distância é negativa. Algumas pessoas saem da sua vida porque já cumpriram o papel delas. Outras saem porque sua nova consciência ameaça o conforto delas. E existem aquelas que simplesmente não conseguem acompanhar sua transformação. Isso não significa que você é superior, significa apenas que caminhos internos diferentes criam frequências emocionais diferentes. E quanto mais você muda, mais incompatibilidades começam a aparecer naturalmente. Esse processo faz parte do crescimento. Uma das maiores mudanças acontece silenciosamente. Você para de tentar explicar sua alma para todo mundo, para de buscar validação constante, para de implorar que as pessoas entendam sua dor, porque você percebe que algumas experiências são internas demais para serem traduzidas em palavras. Nem todos viveram o que você viveu, nem todos enxergam o mundo da mesma maneira, e tudo bem. A maturidade emocional também nasce quando você aceita que não precisa ser compreendido por todos para continuar existindo. Antes o silêncio parecia abandono, agora começa a aparecer clareza. Você percebe o quanto o excesso de ruído escondia sua própria mente, escondia seus medos, escondia seus conflitos internos, mas no silêncio, tudo aparece. E embora isso seja desconfortável no início, também se torna libertador, porque pela primeira vez você consegue ouvir seus próprios pensamentos sem interferência externa, sem máscaras sociais, sem distrações constantes. Quanto mais consciência você desenvolve, mais percebe que muitas dores atuais nasceram muito cedo, na infância, na rejeição, na sensação de insuficiência, no medo de abandono. Você começa a conectar padrões emocionais antigos. Entende por que aceitou tão pouco em certos relacionamentos. Entende por que buscava validação desesperadamente. E embora encarar isso seja doloroso, também é o primeiro passo da cura verdadeira. Depois de certo ponto, fingir começa a cansar demais. Você já não consegue sorrir por obrigação o tempo inteiro. Já não consegue sustentar personagens sociais. Já não sente vontade de se diminuir para ser aceito. E isso muda completamente sua vida. Porque a autenticidade assusta algumas pessoas, principalmente aquelas acostumadas com versões manipuláveis de você. Mas, ao mesmo tempo, sua verdade começa a atrair conexões muito mais reais. Conexões que enxergam quem você é sem exigir máscaras. O despertar raramente acontece de maneira dramática. Na maioria das vezes ele é lento, silencioso, quase invisível. Você muda em pequenos detalhes, na forma de pensar, na forma de reagir, na forma de se relacionar. E um dia percebe que já não reconhece mais a antiga versão de si mesmo. Aquela pessoa que aceitava tudo para evitar ficar sozinha. Aquela pessoa que vivia apenas para ser aprovada. Nem todos ficarão felizes com sua transformação. Algumas pessoas preferiam sua antiga versão, a versão mais insegura, mais silenciosa, mais fácil de controlar emocionalmente. Então elas tentarão fazer você se sentir culpado por mudar, por impor limites, por escolher distância. Mas crescimento verdadeiro quase sempre decepciona quem se beneficiava das suas fraquezas. E entender isso é libertador. Você começa a perceber que amor não deveria exigir autodestruição, não deveria exigir máscaras constantes, não deveria exigir abandono da própria identidade. E isso muda completamente a maneira como você se relaciona. Você para de romantizar sofrimento emocional, para de aceitar migalhas afetivas, para de confundir intensidade com conexão verdadeira. Porque consciência emocional também significa reconhecer o próprio valor, mesmo que isso custe algumas relações pelo caminho. Muitas pessoas conseguem enfrentar o mundo, mas poucas conseguem enfrentar a própria mente, enfrentar traumas antigos, enfrentar medos profundos, enfrentar a própria sombra emocional. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora.
Talvez sua solidão não seja fraqueza. Talvez seja o campo de batalha silencioso onde sua consciência está sendo construída. Porque pessoas realmente fortes não nascem da facilidade. Elas nascem do confronto interno. Quanto mais você desperta, menos pessoas permanecem. E talvez isso nunca tenha sido uma maldição. Talvez seja apenas o preço inevitável de se tornar consciente em um mundo que recompensa distração. Porque quando você começa a enxergar profundamente, já não consegue se conectar da mesma maneira com tudo aquilo que é superficial. E embora o caminho do despertar seja solitário muitas vezes, ele também é o caminho que leva você de volta para si mesmo, de volta para a sua verdade, de volta para a parte da sua alma que passou anos escondida atrás de máscaras. Então não tenha medo se algumas pessoas ficaram pelo caminho. Nem todos foram feitos para acompanhar quem decidiu acordar. Existe um momento muito específico no despertar. O momento em que você percebe que passou anos tentando escapar de si mesmo, escapar da dor, do vazio, dos pensamentos que surgiam no silêncio da madrugada. Então você se ocupava o tempo inteiro, buscava distrações, pessoas, relacionamentos, barulho constante. Qualquer coisa que impedisse você de olhar profundamente para dentro. Mas o despertar interrompe essa fuga. Ele obriga você a permanecer consigo mesmo, e embora isso pareça assustador no início, também é o começo da liberdade emocional, porque somente quando você para de fugir, consegue finalmente se conhecer de verdade. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que nem todos querem despertar. Nem todos querem crescer emocionalmente. Nem todos querem encarar as próprias sombras. Algumas pessoas preferem permanecer vivendo no automático. Preferem continuar repetindo os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos destrutivos, os mesmos ciclos emocionais. E por muito tempo você pode tentar ajudar essas pessoas, tentar explicar, tentar abrir os olhos delas. Mas consciência não pode ser forçada. Cada pessoa desperta apenas quando está pronta para enfrentar a própria verdade. Entender isso evita que você destrua sua própria energia, tentando salvar quem ainda escolhe permanecer dormindo. Talvez o despertar nunca tenha sido sobre encontrar mais pessoas. Talvez tenha sido sobre finalmente encontrar a si mesmo. E sim, quanto mais você desperta, menos conexões superficiais conseguem permanecer na sua vida. Mas talvez isso não seja perda. Talvez seja transformação. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal e deixe seu like para apoiar esse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo. Qual foi o momento em que você percebeu que estava mudando por dentro? Nos vemos no próximo vídeo.